Boa tarde a todas e todos, né? É com prazer grande a gente está começando aqui mais uma atividade da Casa de Cultura Livre Olho d'Água. Hoje a gente vai discutir um dos temas aí sempre muito quentes, né? Aqui no Brasil nos últimos anos, que é a maconha, né? O seu papel, né? Qual é o papel que ela desempenha aqui na sociedade brasileira, na sociedade mundial, para a humanidade. Né? O nome do tema hoje é Maconha da Criminalização à Cura. Né? A gente tem acompanhado aí todo um debate que tem ocorrido, né, em torno da possibilidade da maconha servir, né, como cura ou como amenizar os impactos, né, do coronavírus. Né? A gente convidou aqui para esse bate-papo de hoje o Júlio Américo, né, que é psicólogo, né, que com especialização em psicologia humanista. Ele é, né, pai de uma criança usuária de maconha terapêutica e fundador e militante da Liga Canábica. E também aqui o Serginho Duarte, né, do coletivo da Marcha da Maconha, que organiza a Marcha da Maconha aqui em João Pessoa, e é estudante de Ciência Social da UFPB. A gente aguarda aí também que vocês possam participar. A gente sabe que esse é um tema que desperta muito interesse, né, principalmente nesses 2 últimos séculos, né, aqui no Brasil, talvez no mundo ocidental, né? Porque no Oriente já a maconha já era utilizada já há algum tempo, tanto para curas, né? Como para rituais. E aqui no mundo ocidental ela é mais recente, apesar de já estar presente, mas ela se populariza mais recentemente, meados do século XIX, na Europa ela chega e ela passa a ser utilizada de forma recreativa. Aqui nas Américas, aqui no Brasil em específico, ela chega em 1600 mais ou menos, com os escravizados africanos, né? E também, de certa forma, ela vai sendo assimilada nos rituais e também vão sendo descobertas as suas potencialidades terapêuticas. Né? Mas também o Brasil tem um processo de criminalização que começa também no começo do século XIX para impedir que os escravizados pudessem utilizar, né, a maconha. E que isso vai se agravando a partir do século XX, né? Aí são os diversos interesses, né? Porque a maconha, a sua fibra, por exemplo, é utilizada, né, na confecção de velas, a melhor fibra para confecção de velas, né? Para a indústria têxtil, para a fabricação de tecidos também, né? A sua durabilidade é muito grande. Também as suas propriedades elas vão sendo apropriadas aqui no Brasil, né? Os médicos, quando ainda a manipulação era quem dominava o processo de manipulação dos remédios, né? A maconha era um dos elementos que estavam sempre presentes nessas composições. E é óbvio que isso, com o avanço do capitalismo, a maconha passa a incomodar muito. Né? E aí você começa a criminalizar a utilização da maconha, mas com outras intenções. Né? Uma das intenções era exatamente essa da indústria farmacêutica de impedir, né, que as pessoas pudessem se apropriar dessa que é que é um remédio poderoso. Né? Então, eu lembro, depois, Júlio, você me corrige na sua fala, que eu acho que você tem mais propriedade do que eu,
mas os primeiros defensores da legalização da maconha foram as associações médicas, né, que eram contra a criminalização da maconha, porque utilizavam a maconha na composição, né, dos remédios, né. E é óbvio que os Estados Unidos que é o grande criminalizador da maconha, historicamente é o grande criminalizador da maconha, vai criando situações de criminalização, que começa na década de 30 e vai se agravando, e, principalmente quando chega na década de 70, né, com a eleição do Richard Nixon. Geralmente, quando os presidentes estadunidenses, né, assumem o governo, eles têm uma doutrina de segurança. A doutrina do Richard Nixon é a doutrina do combate, né, às drogas, que aí cria um inimigo interno nos Estados Unidos, né, e óbvio que estimula a criação de outros inimigos internos, né, e o Brasil, né, que não é totalmente herdeiro dessa política. Já na década de 60, né, o Brasil, com o golpe militar, o Brasil criminaliza a maconha, né, agrava a criminalização da maconha, e nos anos 80, principalmente nos anos 90, né, essa política ela se consolida, né, que nos Estados Unidos ela é essa política de intolerância zero, que começa a criminalizar a partir de pequenos crimes e passa a criminalizar em alta escala, né, criando uma coisa que a Angela Davis fala, que é o Estado penal, né. Estados Unidos é o país que mais criminaliza pessoas no mundo, e a criminalização, e essa criminalização, ela tem a ver com os próprios processos produtivos nos Estados Unidos, porque você encarcera, né, e as pessoas trabalham nesses presídios, né, de uma forma muito precarizada, né, ou seja, é uma nova escravização que acontece, né, nos Estados Unidos, né. A população que sofre esse processo de criminalização são os negros e os latinos, né, em sua maioria, os negros e os latinos, né, os negros em maioria, né? E aqui no Brasil essa política ela se acelera, né, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu sempre identifico esse período, porque é esse período que a política, a gente vai ver um salto, né, no processo de criminalização. A gente vai ver o sistema como estava o sistema prisional, o encarceramento antes e depois, né, do governador Geraldo Alckmin, que acho que triplica ou mais, né, os encarcerados no estado de São Paulo, e ele que implanta a política de tolerância zero em São Paulo. E é importante a gente saber disso porque o Mário Covas, antecessor dele, né, dizia que os Estados Unidos já tinha feito a proposta, porque essa é uma política dos Estados Unidos, já tinha feito essa proposta para o Mário Covas, e o Mário Covas deu uma resposta para eles de que, né, estava na democracia e essa política era uma política de ditadura e ele não iria implantar. Mas quando o Geraldo Alckmin entra, né, ele adota essa política, né? E aí as campanhas, por exemplo, quem acompanha as campanhas eleitorais de São Paulo vai verificar que geralmente tem um setor, né, que utiliza carro de polícia e presídios, né, e não tem educação, não tem saúde, não tem nada, mas tem carro de polícia e tem prisão, né? Então, e foi nesse momento também que a lei do encarceramento deu um pulo. Hoje o Brasil é o terceiro país a mais encarcerar no mundo. A política de encarceramento também é acompanhada de uma outra política, né, que é uma política de genocídio, né, que acontece principalmente nas periferias, né, das grandes cidades do Brasil, né.
E essa, óbvio que tem um alvo, e o alvo, né, é a juventude negra, é a juventude indígena moradora, né, dessas periferias, né, tanto no encarceramento quanto na política de genocídio. Né. Essa política ela se segura, né, a partir disso. A gente pode problematizar muito mais coisas aqui que o Júlio e o Serginho vão problematizar, né? Mas essas são algumas questões que é importante que a gente possa dialogar. E na contramão disso também a ciência vem avançando em relação aos benefícios, né, curativos da maconha. Né? Hoje tem mais de 120 pesquisas já registradas, né, de benefícios, né, da maconha, né, da utilização da maconha, né, medicinal, de forma medicinal, né. E aí a gente vive essa farsa da criminalização da maconha, né, exatamente porque ainda existem muitos interesses. Talvez a indústria farmacêutica hoje aí talvez aí uma questão, tenha interesse na legalização da maconha, mas a criminalização da maconha hoje ela se dá principalmente para fazer o controle, né, da juventude. E é importante a gente também entender esse controle, por que se dá esse controle, né? Porque tem um perfil do jovem que sofre a criminalização e a ação. Vocês veem o menino aí, o João Pedro, né, que foi assassinado antes de ontem, a justificativa foi exatamente essa. Os policiais foram lá, atiraram nele, tiraram ele de lá, não deram satisfação para os pais, e os pais só foram achar o menino depois morto lá no necrotério do hospital, e depois é que a polícia disse que errou, né? E a justificativa é que tinham entrado lá, a justificativa que deram depois, ninguém viu, mas que deram depois é que entraram lá atrás de um traficante. Você vê que a guerra às drogas, né? Não é a guerra às drogas, é a guerra às pessoas, né? Algo que a gente precisa ter muito claro. Então, o controle da juventude, ele acontece porque, principalmente, né, essa juventude que está na periferia, né, ela tem duas características que eu entendo que são absolutamente explosivas. Né? Essa juventude está sofrendo toda espécie de privação, e, além da privação, sofre essa violência cotidiana, né? E tem se deparado com o que é o capitalismo cotidianamente, né? Então, você criminalizar, ter uma forma de criminalização da juventude é uma forma de fazer o controle dessa juventude para que ela não exploda, né? Não se coloque de uma outra forma. Mas tem uma outra coisa que tem acontecido no Brasil que estava acontecendo de forma mais organizada. Agora, eu não sei como é que vai acontecer, mas é que a gente também, aqui no Brasil, estava sendo construído, né, esse Estado penal. Né? Então, não basta só encarcerar, mas também explorar a mão de obra. Vocês veem que o discurso do cara que está preso tem que trabalhar já é um discurso que muita gente fala. Né? E o que está por trás disso é a exploração da mão de obra, né? Em grande escala, né? Então, essa questão de controlar, explorar a mão de obra, porque eu sei, por que jovem? Porque jovem está no seu potencial máximo produtivo, né? E aí, por que o negro? Por que o indígena? Que é exatamente isso, a sociedade olha, né, naturalizando a criminalização do negro e do indígena, né? Então, eu acho que essas são questões, né, que estão colocadas aí, um grande desafio para nós, né? Como é que a gente resolve essa que é uma das piores situações, né? Que aqui algumas concessões foram conquistadas, né? Pequenas concessões, mas que a gente sabe que isso é uma farsa. Né? Eu li um documento um tempo atrás que era um documento, né, absurdo, que não sei se era da OMS, se eu não me engano, né, que a OMS categorizava as drogas que viciavam, e a maconha era uma das últimas drogas, a primeira álcool, depois, né, e a maconha era uma das últimas, né, que causa violência, tal, e tudo mais.
E aí, eles não tinham justificativa para dizer que a maconha criava violência, gerava violência, mas eles diziam da alteração de humor, do processo lento que a pessoa ficava quando usava maconha. Aí você olha aquele documento ali, você fala, pô, não faz sentido, né? A gente está falando da ciência hoje, Júlio, né? A ciência não pode se prestar a uma coisa dessa, né? De legitimar, não pode se prestar a legitimar um monte de absurdo que a gente tem ouvido aí dos governantes, mas não pode justificar, né, aquilo que para ela talvez ela considere menor também, né? Mas, mas enfim, é isso. E aí a gente trouxe essas duas figuras aqui para bater esse papo aqui conosco hoje. E aí nós vamos aqui começar com o Serginho Duarte. Tudo bem, Serginho? E aí, Givão, Júlio, boa tarde aí, geral, que tá sacando essa live aí produzida pela galera da Casa de Cultura Livre, Olho d'Água. Mais uma produção instigante aí. E como o Giva já falou, né, sou Sérgio Duarte, estudo Ciências Sociais na UFPB e construo aí há alguns anos a Marcha da Maconha em João Pessoa. E queria iniciar até essa fala falando um pouco dessa trajetória até a construção da marcha, porque nessa toada, nesse sentido, né, a gente sabe da necessidade, partindo de tudo isso que Giva elencou aqui, os elementos históricos que constroem essa órbita proibicionista e toda a contradição que está se aparentando aí a partir dos artífices da ciência e da tecnologia para entender o uso não só da maconha como uma substância que tem sua potência terapêutica, medicinal, mas de outras substâncias também, até porque o debate que envolve a maconha ele é usado para poder, né, dar uma amplitude aí a uma série de outras tantas substâncias quanto atitudes mesmo, culturalidades, enfim. Mas o que eu queria iniciar falando era sobre essa trajetória assim do debate antiproibicionista, que é da onde a minha luta particularmente assim parte para poder eu chegar na marcha, né, da maconha e exercer essa militância lá também, porque não é somente partindo desse fato que o Giva mencionou, que é recente, do assassinato do João Pedro lá no Rio, e de tantos outros aqui. No momento eu moro em João Pessoa, mas estou no Ceará, né? Estou em Juazeiro do Norte, que é a minha terra natal e tal, e aqui é grotesco, assim, Fortaleza mesmo, agora esses últimos dias eu vi manchetes, né, de dois assassinatos assim na mesma categoria que o João Pedro foi também limado, só que não teve a mesma visibilidade e ao mesmo tempo quantos não morrem diariamente por esse mesmo estratagema que o Estado produz como justificativa para sair matando mesmo os corpos negros, índios e tão diversos que a gente tem aqui na nossa realidade, né, no nosso território. E a luta proibicionista, para mim, foi um caminho que surgiu a partir do debate antimanicomial, visto que eu estudava psicologia naquele contexto, no contexto quando eu me deparei com o debate antiproibicionista, e essa relação é uma relação assim que eu acho que é imprescindível para entender esse lugar assim da proibição, né, da criminalização, assim, do lugar de cercear o corpo e o pensamento como algo dotado ou, na verdade, não dotado, né? Incapacitado das suas faculdades mentais, das suas próprias, dos seus próprios desejos, das suas vontades de realização, enfim. E a maconha teve muito uma característica, eu acredito assim, que veio meio que na contramão dessa lógica que acabou, digamos assim, sendo construída e enforcando a planta, né, em si. Assim, no caso, como o Giva mencionou inicialmente, né, a questão da proibição no século XIX, meados para o fim, essa lógica que colocava os filhos abastados de certas classes, principalmente nas grandes cidades daquele contexto, Rio de Janeiro,
principal cidade, que entrava em contato ali com aquela substância em contextos, às vezes, de rituais diversos, de culturalidades diversas, não somente da cultura africana por si só, mas até mesmo do que estava ali já sendo, digamos assim, formulando esse cosmopolitismo local ali que construiu a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que é Salvador também, da mesma forma. Mas pensando muito assim que o discurso do enlouquecer que justificou o grosso assim daquela proibição inicial e nessa toada assim nesse entendimento a gente sabe da importância do debate da luta antimanicomial, do debate que encara outras formas, de outras maneiras assim esse campo da saúde mental e das políticas que o Estado pode estar proporcionando para a lida com essas diferenças, né, que são reais e tal. Assim como a maconha como uma substância, uma planta e uma substância, assim como também no contato com as pessoas, com as realidades diversas, tipo, tem a sua diversificação também, né? Tem a sua forma de se apresentar como uma outra possibilidade, uma outra, digamos assim, uma, um salto à normatividade, né? Uma possibilidade de ser algo novo, de ser. E agora, nesse momento, tipo, é tudo que a gente precisa, é de algo novo, para a gente poder ver o outro, né? A outra possibilidade, tanto o outro que nos rodeia, quanto a outra possibilidade diante de um caos pandêmico que a gente está imerso aí. Então, são dois links assim que eu acho que para introduzir, pelo menos assim que eu estou mentalizando mais aqui esse nosso debate, que eu sei que é uma coisa mais livre, como a Casa de Cultura também é e tal. Então, pensar isso, né? Assim, que a maconha, agora, com a ciência e a tecnologia caminhando junto para poder desmistificar uma série de lógicas que construíram esse mundo imerso no fado capitalista que a gente vive, agora está realmente assim provocando o novo, provocando a loucura mesmo, o caos que possivelmente pode trazer um outro caminho, né? Novas possibilidades de lida, novos arranjos. Então, tipo, a luta antimanicomial e a luta antiproibicionista são duas possibilidades, dois pensamentos, duas bandeiras de transformação que caminham intrinsecamente juntos e nessa mesma noção, assim, a Marcha da Maconha, que é um movimento que eu construo, que Júlio também está lá sempre, constrói com a gente também, com a Liga, e todo mundo que constrói a Liga também está presente, Giva também, a gente já fez algumas coisas juntos, e desde antes de Giva vir aqui para Paraíba, né, vir lá para Paraíba, já tínhamos um certo contato, já. Então, a marcha tem essa potência dentro do movimento antiproibicionista de aglomerar, de juntar pessoas, de juntar movimentos que estão em campos que às vezes não têm a mesma causa absoluta, mas tem transversais que permitem que a causa seja uma causa só, como o debate da cultura, o debate que envolve os povos originários, os povos indígenas, o debate das possibilidades de cura e tratamento para os males que nos afetam, né, como sociedade, tanto quanto no debate que a Liga provoca, que traz muito essa questão das diversas patologias que a maconha tem entrado e tem revolucionado, e agora com a Covid, que é o grande mal que todo mundo está morrendo de medo, de repente vi estudos diversos aí certo, que necessitam de diversos olhares, é um processo lento, né? Tipo, exige uma sofisticação que é algo demorado para poder saber se de fato a maconha ela pode ser um dispositivo aí para amenizar as cargas que essa doença tem
colocado entre nós, né? Mas, basicamente, assim, de introdução, acho que poderia falar mais ou menos sobre esse link, e aí, a partir do que o Júlio falar, e Giva trouxer à frente, a gente conversa mais sobre as ideias aí. Muito bom. Tem um pessoal aqui que tá doido para falar. O pessoal da Marcha da Maconha aqui de Maceió já colocou uma série de questões que a gente daqui a pouco vai tratar de todas, sem dúvida nenhuma, né? Mas, Júlio, e aí, como é que é esse debate que está colocado agora nesse momento? A gente já sabe de todas essas propriedades, né, medicinais da maconha, e agora nesse momento, né, tem o Canadá, a Alemanha, aqui mesmo, né? Esse debate está colocado que pode ter uma contribuição importante aí, né? Canabidiol, no processo de, pelo menos, amenizar e conter a expansão do vírus no mundo, né? Conta aí pra gente como é que está esse debate aí, Júlio. Boa tarde. Agradecer primeiramente a Casa de Cultura Livre Olho d'Água. Giva, muito obrigado por esse espaço. É sempre uma honra para a gente poder estar falando com as pessoas. Serginho, que bom estar nessa parceria com você também aqui, dialogando juntos. É muito interessante. Quando você vinha falando daquele histórico da maconha e de alguns elementos da proibição, eu estava me lembrando muito de uma dissertação de uma figura de Salvador, da UFBA, a Paulo Saad, que ela fez exatamente um trabalho que tratava da proibição no Brasil, do período pós-abolicionista até a proibição. E é tão interessante como, num determinado ponto do trabalho dela, ela coloca muito claramente que o que aconteceu entre a década de 30, 20, final da década de 20, começo da década de 30 até a década de 60, foi um período em que mais se expandiu a indústria farmacêutica, chegando aqui no Brasil, principalmente a estrangeira. E nesse período, era muito interessante que eles reivindicassem cursos de medicina, que se proliferassem esses cursos, fossem se consolidando nos diversos locais desse país. E ela resgata tanto a primeira questão, que é a questão do negro. Então, o que acontece? O negro foi quem trouxe aqui para o Brasil, o negro escravo, majoritariamente, foi quem colocou a maconha aqui dentro do Brasil. E o negro era criminalizado, já era estigmatizado. Então, a criminalização era só uma consequência dessa estigmatização. Tomado como escravo. Então, o que vinha da raça negra, que era muitas vezes considerada quase como se fosse uma sub-raça, era perigoso, iria contaminar as outras camadas sociais. Então, era sempre visto com uma certa depreciação. Então, era criminalizar. Como eu não podia criminalizar você por ser negro, por pertencer a esse segmento, eu criminalizo as tuas práticas. Então, candomblé, capoeira, todas essas práticas eram criminalizadas. E aí, o que acontece? Com essa vinda da indústria farmacêutica também, aí vem o discurso que se proliferava na época. O bom é o cientificamente comprovado. E o único profissional legítimo para prescrever o bom é o médico. O que acontece? Com isso, eu coloco à margem e criminalizo também os médicos populares que tinham a sua experiência legitimada na ancestralidade. Aí o que é? Rezadeiras, herveiros, raizeiros, pajés, todas essas figuras populares, elas passam a ser acusadas de charlatanismo, de curandeirismo, de magia negra, de um monte de coisa que coloca elas à margem. Aí você cumpre, de certa forma, aquele tripé: estigmatização, criminalização, controle. E aí vem todas as regras para controlar isso aqui. E aí a maconha passou a ser estigmatizada e interessante.
que em 1937, se eu não me engano, é que saiu a primeira lei proibindo em todo o território nacional. E o interessante aqui é que logo depois disso começam grandes campanhas. Eu me lembro já em não sei se num jornal de 1830, não, 1930, se eu não me engano, você tinha um título lá dizendo o veneno africano. Olha só como é. Primeiro chama de veneno, estigmatiza mesmo, coloca a coisa lá no campo do mal e africano, ligando ao que ele já tinha estigmatizado, que era o negro, que era quem trouxe a cannabis aqui para o Brasil. Né? E a partir disso começam outras. A erva da morte, a erva que embrutece, eram várias manchetes de jornais, eram campanhas maciças nesse sentido, e sempre no sentido de criminalizar. E aí eu junto o usuário de cannabis com o ser pobre, com o crime. E aí eu faço aquilo que sempre foi feito na sociedade, que é um processo de higienização e culpabilização desses segmentos mais vulneráveis da sociedade e colocados à margem. Aí, a cannabis associada ao crime, o crime associado ao negro, ao pobre, ao periférico. E aí vem décadas e décadas de estigmatização, onde a pesquisa é praticamente fechada, acabou, não se incentivava a pesquisa. Nós tivemos aqui na década de 80 Elisaldo Carlini, que é um cientista bem conhecido aqui no Brasil, que ele chegou a fazer um estudo clínico com crianças com epilepsia, com componentes da cannabis. E nessa época estava começando também a se expandir a pesquisa em Israel. O Brasil hoje está bem aquém. Israel hoje é ponta em pesquisa com cannabis, porque na época se incentivou lá. Aqui, o cientista caiu no ostracismo. Então, assim, é uma questão que é muito forte e que está ligada a todo esse contexto. Não é só, quando a gente fala de maconha terapêutica, a gente não pode falar de maconha terapêutica sem falar de maconha, de um modo geral. Por quê? Porque a gente vai trazer aqui os usos tradicionais. E quando você fala em resgate dos usos tradicionais, essa categorização de uso recreativo, uso ritualístico, uso social ou adulto, ou como queira chamar, essa categorização ela cai por terra. Porque nos usos tradicionais o que existia era a planta e uma comunidade que se relacionava com ela. Essa comunidade, ora, expressava essa relação com a planta através de um ritual, em outro momento através do uso da erva medicinal, em outro momento através de um uso celebrativo, dependendo do modo de ser e de viver daquela comunidade. Você imagine se a gente fosse dizer que quando eu tomo um chá de hortelã da folha miúda, um chazinho que é gostoso, que ora eu tomo ele porque eu estou com verme e é muito bom para verme, e ora eu posso tomar um chazinho da tarde porque é gostoso o chá de hortelã. Mas ninguém diz que está fazendo o uso recreativo do chá de hortelã naquele momento e naquela outra situação está fazendo o uso medicinal do chá de hortelã. Porque não tem necessidade, não se usa isso. E a cannabis, embora tenha toda essa polêmica em torno dela, mas no final das contas ela é uma erva, como essas outras ervas também. E todas as ervas podem ter seus efeitos colaterais, podem ter suas reações e podem ter seus benefícios inúmeros, mas não se tira ela da sociedade. Então, hoje a Liga Canábica, por exemplo, ela não trabalha ela não é uma associação de pacientes. Ela não trabalha com a cannabis como o uso medicinal da cannabis só, não. Ela pega o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, quando ela define como não um estado de ausência de doença ou de limitação, mas um estado de bem-estar biopsicossocial. E aí, quando você coloca o estado de bem-estar, você vai dizer, mas qual é o conceito de saúde que
que você tem? É não estar doente, e aí eu vou fazer uso medicinal quando estiver doente, ou aqui entra também um estado de bem-estar, que aí no estado de bem-estar eu considero as minhas relações sociais, o meu bem-estar físico, psíquico, emocional, tudo isso entra. Eu posso não estar com nenhum diagnóstico, não estar enquadrado na nosologia, mas estar sofrendo por diversas situações que estão no meu contexto, meu grupo de pertencimento, uma situação num ambiente hostil, de violência, como vivem nas periferias, como é difícil nas periferias enfrentar essa violência policial, por exemplo, esse estado de coisa, de perseguição, que mexe com o emocional das pessoas, causa um sofrimento tremendo. Então, hoje a gente não é uma associação de pacientes, a gente é uma associação em defesa da cannabis terapêutica. O uso da palavra terapêutica é proposital, porque quando a gente usa terapêutica, a gente está adotando esse conceito mais amplo. A gente não está usando medicinal, porque o uso médico ele é muito usado pela medicina clássica e pela psiquiatria clássica, que olha o homem como o homem natural, o homem biológico, que qualquer distúrbio que tem lá é fruto de um desequilíbrio na fisiologia desse homem. E vamos tratar o desequilíbrio, enquadrar na nosologia e tratar, e dar remédio. E aí eu perco de vista esse homem integral. Eu só estigmatizo ele e coloco ele lá. Ao passo que a defesa que a gente faz é a defesa do homem existencial, que é aquele homem que está se relacionando com o seu contexto, que é mais do que um corpo e um conjunto de substâncias e de sistemas que funcionam, mas ele vê também que muitas vezes um desequilíbrio químico no corpo é causado por um grau de estresse muito grande, que é causado, por sua vez, por uma situação socioeconômica, por uma situação de violência, por uma situação de estigmatização, de preconceito, de controle, de opressão, que está aqui comprometendo a saúde integral desse homem. É um homem mais holístico, é um homem que se relaciona com o mundo, que é resultado de uma cultura, de uma vivência moral, de uma vivência sociocultural. Então, é isso aqui que a gente defende. E aí, nesse sentido, qual é a nossa grande proposição? Devolver essa planta para a sociedade. Deixar que a sociedade escolha, tenha autonomia para escolher como lidar com essa planta. Entende? Eu posso escolher. Eu é quem sei qual é o melhor tratamento para o meu filho. Eu não sou obrigado a aceitar o que o médico diz, não. O médico ele tem o conhecimento dele, ele pode ter uma experiência dele, mas ele pode ser meu parceiro. Essa relação não é hierárquica. Essa relação é uma relação de parceria, onde ele tem o que dizer e eu tenho o que dizer porque eu observo, eu leio, eu me informo, eu sei do meu corpo mais do que ele, entende? Então, esse processo. A gente quer quebrar com esse paradigma de controle dos corpos e poder caminhar numa possibilidade de parceria, de humanização dessas relações. A cannabis não ser vista a partir só dessa perspectiva, que olha ela para ser enquadrada, como está acontecendo hoje com o governo Bolsonaro. Agora mesmo, ele proibiu, nas resoluções, ele manipulou a diretoria colegiada para que tivesse maioria, e aí arquivaram um processo que previa o plantio, que já era um processo bem conservador, mas mesmo assim foi arquivado, e hoje só se pode importar. Então, o que é que acontece? Quem ganha com isso, primeiramente, é a indústria estrangeira. Os que fabricam esses insumos e vão vender. E a indústria brasileira ela só vai poder pegar essa matéria-prima beneficiada já para fazer diluição, para fazer adequações aqui e produzir. Então, está na mão. A gente tem solo, a gente tem clima, a gente tem tecnologia, a gente tem equipamento, a gente tem todas as condições para a gente poder produzir. E, além disso, as associações, aquelas entidades que estão aí, as marchas da maconha, os movimentos sociais, quem foi que criou esse ambiente para que a indústria hoje estivesse com esse olho todo no Brasil? Quem é que foi, quando não existia nada, provocar as universidades, estimular a pesquisa, fazer um trabalho sociocultural para criar uma cultura de acolhimento e superação do preconceito? Quem foi que fez isso?
Quem é que foi provocar os entes públicos? Quem é que foi no Ministério Público, Defensoria Pública da União, provocar os conselhos de classe, todo tipo de ação nesse sentido? Foram exatamente essas associações. E hoje, essas associações estão sendo estigmatizadas e colocadas à margem. Entende? E aí vem a indústria farmacêutica, pega todo esse cenário que foi construído pelas associações e pelos movimentos sociais aqui, que a gente não pode deixar, quando a gente fala das associações, a gente não pode deixar de falar da Marcha da Maconha, dos coletivos antiproibicionistas, não pode deixar de falar do movimento de mulheres, do movimento negro. Entende? Não dá para deixar de falar, porque são segmentos diretamente envolvidos com essa política de guerra às drogas que tem prejudicado demais. Então, na última resolução da Anvisa, tem uma série de questões que a gente vai discutir mais adiante na continuidade aqui do nosso debate, que a gente vai colocar e ver como essa estigmatização está presente aí nessas resoluções e como não tem base nem científica. Então, a princípio, seria um pouco essas provocações que a gente faz, essa localização desse cenário, e estamos aqui, vamos continuar. É isso aí, Júlio. Você falou da Anvisa, agora me deu uma dor no peito. A Anvisa está criminalizando, a gente está num processo de retrocesso absurdo, né? No que diz respeito à nossa relação com a saúde, né? Com as ervas, no geral, né? As plantas. A Anvisa está criminalizando tudo. Criminalizou a cabaça que é utilizada há não sei quantos séculos para diversas doenças e, inclusive, tem um valor nutritivo grande, né? Então, eles estão enquadrando, né, nessas normativas que eles têm eles têm aprovado, né, diversas ervas, né, e sementes que já estão mais do que comprovadas cientificamente, né? Porque também, né, Júlio, você coloca uma coisa muito interessante, né? Porque o que é ciência, né? É importante que a gente possa pensar a respeito dessa questão que você coloca, porque senão a gente vai ficar muito refém, né? Você precisa ter um método para analisar se aquele determinado produto, qual é o efeito daquele determinado produto para esse ou aquele fim, né? E aí você tem uma experiência, né? A primeira vez, se eu não me engano, né? Vocês podem me corrigir. O primeiro registro sobre a utilização medicinal da maconha tem 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, 6.000 anos, né? 6.000 anos, não é pouca coisa, ou seja, 6.000 anos de experiência, né? A ciência diz, não, pô, em 1 ano, 2 anos eu, né, vou dizer se isso aqui serve ou não. Como assim? Uai, e todo esse processo de validação não vale absolutamente nada, né? São vocês que dizem que, né, isto tem valor científico ou não, né? E a Anvisa tem feito isso, né? Agora, deixa eu colocar aqui uma coisa para vocês. O pessoal está aqui, né? Está entrando bastante gente aqui, né? A Daiane, a Marcha lá de Maceió, o Cauê está mandando um abraço aqui para todo mundo, o Tássio, né, Adriano, né, e a Marcha está colocando, a Marcha lá de Maceió está colocando algumas questões, né? Coloca que a nossa luta é transversal, é isso mesmo, né? Não tem discordância nenhuma disso. E aí ele fala, né? Eles colocam uma questão que é essa, né? Que a legalidade já existe para setores da sociedade, né? A gente sabe, né? Não só existe em relação à maconha, né? Mas qualquer droga, qualquer coisa. Eu acho que tem uma questão, né? Que hoje a gente esta condição, né?
a gente, por muito tempo, eu acho que a gente deixou de fazer esse debate, ou fez ele, né, sem a potência e sem a profundidade que ele deveria ser feito. Né? Mas você tem um mundo que é organizado para a burguesia, né? E a burguesia, a gente sabe quem é, né? É uma burguesia branca, né? São os homens, né? Em sua maioria. Vez ou outra eles puxam uma mulher, vez ou outra puxa um negro, né? Vez ou outra a burguesia faz isso, né? Mas se a gente for caracterizar a burguesia nacional e internacional, né? Você vê o cara mais rico do Brasil é o alemão, né? E nem mora muito tempo aqui no Brasil, né? Ele suga a gente, mas nem mora aqui no Brasil há muito tempo, né? Essas pessoas organizaram todas as estruturas para responder aos seus interesses, né? Não é o interesse da maioria, é o interesse da minoria, né? Se tem uma batida com 30 quilos de cocaína, né, em algum daqueles condomínios da Barra, ou Copacabana no Rio, ou na Paulista, né, nos Jardins, né, vai ser uma abordagem. Se for na periferia, vai ser outra abordagem. Né? Se pegar um papelote, um menino com papelote na periferia, ele é traficante. Né? Nem precisa estar. Nem precisa estar, exato. É isso, esse mundo está organizado para a burguesia. Né? Eu acho que a gente tem que ter claro isso. Né? E o pessoal ainda da marcha está colocando aqui que o modelo que tem que ser implantado é um modelo popular. Eu acho que o Júlio aí também fez várias provocações que são provocações importantes, né? Nesses processos de legalização, porque tem um elemento, eu acho que esse momento histórico, se ele não se agravar, né, mais do que ele agravou, né, e a gente está todo mundo discutindo, vai ser um novo normal, enfim, né? E se a gente voltar minimamente a ter um outro nível de debate, a maconha vai ser legalizada, né? Eu acho que a grande questão é como, que foi o que o Júlio colocou anteriormente, né? Eu acho que esse é um debate que é importante, né? Quem esteve à frente dessa luta, né? Em que momento que vai ser consultado para discutir como é que ela vai ser implantada aqui no Brasil, né? Essa é uma questão. Agora, pode acontecer várias outras que a situação desse país pode se agravar muitíssimo e a gente não sabe nem para onde é que a gente vai, né? Essa é uma outra questão. Mas, enfim, eu comentei aqui, mas, gente, fica à vontade aí para comentar também. Esse é uma prosa que eu gosto muito, né? Então eu tô menos como mediador aqui. Eu devia estar como mediador. Você faz parte da luta também, cara. Você é parte. Mas assim, tipo, comentando esses comentários da galera da Marcha Maceió, da Yane, pessoal lá que constrói, galera massa. Então, a gente é importante, assim, é crucial a gente ter um reconhecimento ou mesmo fazer uma visitação nos anais da história recente. Por exemplo, um artigo produzido no início do ano 2000 na UFBA, né, o pessoal do CETAD lá, o Sérgio Vidal com o Edward McRae, falando sobre a produção no polígono aqui no Nordeste, a produção feita no grosso pela agricultura familiar, naquele processo ali de transição, de construção, na verdade, desse crime organizado que rege o tráfico e, digamos assim, minimamente promove a garantia dessa maconha que a gente encontra uma qualidade, assim, digamos, menos danificada do que a que é importada e que subsidia o sul do país, né, que vem do Paraguai, o grosso ali. Tipo, a gente realmente, assim, tem uma cultura, tem digamos assim, uma potência já historiograficamente registrada do cultivo e das formas, das possibilidades de uso. É claro que isso tem um limite na medida de que a gente, o próprio Siddhartha Ribeiro fala muito assim da questão da planta como
um sujeito histórico que caminha junto com a humanidade, né, que foi ali moldada pelo homem, que foi feita em prol de necessidades e desejos humanos e tal também, até chegar a essa conjectura que a gente já conhece hoje, que ela é sativa e é índica, mas a gente, nesse processo, digamos assim, de cultivo e de indução ao cultivo no Nordeste brasileiro, principalmente no sertão, se a gente viu muito assim a possibilidade de haver uma outra lida para além da questão do cultivo para venda a partir do tráfico ou venda somente para uso, digamos, recreacional, como se utiliza nesse modo, mas também para uma diversidade produtiva. Assim. Então, além do delta do São Francisco, também, que é outra região que produz muito aqui no Nordeste e tal, e como veio o aspecto substitutivo, né? Tanto nos Estados Unidos, as políticas proibicionistas que usaram do cânhamo como justificativa para uma perseguição maior em vez de a substituição do cânhamo ao algodão, né, pelo algodão, na verdade. Aqui também aconteceu a mesma coisa no Nordeste e o contrário também, né, posteriormente. Até é mencionado isso nesse artigo e tal, que é a questão de que no sertão de Pernambuco era muito produzido no chamado polígono, né, que é a região lá do Cabrobró e tal. A produção de algodão foi substituída pela produção de maconha, mas que encontrou a via de saída dessa cultura agrícola através do crime organizado, né, do tráfico. Crime organizado que foi gradativamente se organizando. Naquele contexto não era tão bem organizado e na maioria das vezes era tangido pelos coronelados locais, né, que era tem até aquele filme do Lírio Ferreira, que é o Ari do Move, que ele tem essa característica assim de meio que dar uma ficçãozinha assim nesse contexto. Mas é uma potência assim que a gente tem capacidade de resgatar, assim, tanto para uma possibilidade como a Liga e diversos outros grupos pelo Brasil inteiro têm buscado fortalecer, né, que é a própria pauta do associativismo e da construção a partir dos clubes ou mesmo de organizações diversas em torno dessa digamos assim, tangente ou mesmo uma transversal assim à estrutura política institucional gerida pela Anvisa e essas outras agências aparelhadas que promovem, né, a organização disso, tipo, como aconteceu na Espanha, por exemplo, que os clubes eles foram induzidos, os clubes de cultivo e de uso, né, foram induzidos bem antes da política de descriminalização. E quando eles começaram a construir uma nova política de drogas lá, principalmente Portugal e Espanha, já existia É claro que a nossa realidade é muito distinta, mas ao mesmo tempo, pensando assim no que é que se cabe, assim, é muito possível que haja tanto esclarecimento no sentido de informação, levar informação para essas realidades, certo que, enfim, tipo, o estigma é muito forte em relação a cannabis, mas para quem é produtor agrícola e quem tem também esse referendo histórico, assim, os pais ou os avós, tipo, é muito potente entrar em contato com uma planta tão capaz, assim, de ser, é tão fácil de ser cultivada, principalmente em solos abertos, assim, nesse modelo outdoor. É claro que as sofisticações, né, vão gerindo, assim, certas dificuldades. Hoje em dia, quem busca fazer os cultivos assim indoor, fazer aquela coisa mais organizada para o consumo, acaba encontrando uma série de dificuldades. Mas quantas histórias eu já ouvi de pessoas que plantam um pé de maconha no quintal e tem maior dificuldade para matar porque o bicho não para de crescer, porque é uma planta tão abusada, tão assim, com uma vontade de vingar e de ser
flor e sei o que seja, que ela é muito potente, é muito rica. Então, na condução aí do que a galera da Marcha de Maceió comentou, né? Tipo, a gente tem essa potência de fazer esse resgate do que já foi construído assim, no cultivo e na produção da maconha, principalmente no sertão, né? Nos diversos sertões, eu mencionei mais o polígono no Pernambuco e o delta do São Francisco, que pega Bahia, Pernambuco e Alagoas ali, mas tem uma série de outras regiões, a gente só vê historinha aí. Recentemente mesmo, na Paraíba, na Bahia, no sertão da Bahia, vazou aí um vídeo das polícias, eu não sei qual, fazendo aquele negócio lá que eles fazem, né, de queimar, e o policial, assim, tipo, que tava filmando meio que naquela tristeza de queimar tudo organizadinho ali, rapaz, aquele negócio, um negócio feito com vontade, com carinho mesmo, mas eu não digo Serginho, que plantou, né, fez... Serginho, você me fez lembrar de uma piada que dizem, né, que o Miguel Arraes falava, né, que em Pernambuco tinha 3 tipos de maconha. Uma para pagar as autoridades, uma para queimar e outra para fumar. Rapaz, isso aí eu acho que tem ciência, viu, nessa história aí. E aí permanece. Uma coisa interessante que eu estava vendo na fala de vocês, aliás, tem 2 elementos. Um que eu queria resgatar, que é a história é como se a gente criasse uma ditadura da ciência cartesiana. Essa ciência, o método, a evidência. Primeiro que o fato da ciência não se debruçar sobre alguma coisa não significa dizer que essa coisa é má até que prove o contrário. Que essa coisa não serve até que prove o contrário. Que não tem segurança até que prove o contrário. Por isso que a gente confronta com a ciência também os usos tradicionais, os usos sociais, aquilo tudo que é construído historicamente. Isso aqui é muito importante. Depois tem um outro elemento que eu achei muito interessante que foi colocado, que eu acho que tem a ver com o modelo que a gente vive, com esse tipo de modelo econômico, que é um modelo muito centrado na mega empresa, num grande latifúndio, é sempre centrado nos grandes proprietários. E aí deixa à margem a maioria da população que vive do pequeno negócio, da economia solidária, do cooperativismo. Até o cooperativismo aqui dentro do Brasil, de certa forma, ele foi deturpado e hoje ele é como se fosse um cooperativismo dentro dos moldes capitalistas, entende? Então, precisa se resgatar muito bem. Quando a gente fala, por exemplo, está sendo discutido agora no Congresso Nacional o projeto 399 de 2015 e está se tentando regular a questão da maconha para fins terapêuticos e o uso cosmético, o uso veterinário, o cultivo aqui no Brasil também, o cultivo pelas indústrias, pela indústria farmacêutica, pelas corporações de cannabis, tudo, mas nesse meio não estão colocando, a luta da gente é para que pelo menos o cultivo associativo ele consiga entrar. Na verdade, a gente mandou um documento ali, o cannabis, e o que a gente queria era o cultivo de pequeno porte, o cultivo por grupos de pacientes, o cultivo também associativo, o cultivo cooperativo e de economia solidária e o cultivo pelas farmácias vivas do SUS. O Sistema Único de Saúde, que é um dos sistemas que são um dos melhores do mundo, embora não sejam valorizados, mas são dos melhores do mundo. A forma de organização do SUS, que pega desde a prevenção, a promoção da saúde, tratamento, reabilitação, é um amplo espectro, pega o ser humano de uma forma integral. O SUS só é atacado porque ele, de certa forma, passou a ameaçar o desenvolvimento dos planos privados aqui dentro do Brasil, então ele está sendo atacado, sucateado, negligenciado pelas autoridades por conta disso. E aí a pergunta da gente é como é que seria hoje uma regulamentação da cannabis no Brasil? Porque não basta só legaliza.
Sim, legaliza. E o controle social, como é que vai ser feito? Isso aqui vai estar a serviço de quem? Quais são as alternativas que surgem a partir dessa regulamentação? Vão se criar conselhos com a participação, por exemplo, dos usuários, com poder de decisão? Será que vai ter isso também? Como é que isso aqui vai se organizar, né? Você vê a estrutura da farmácia viva, quando a gente pensou na farmácia viva do SUS, aqui na Liga foi onde a gente discutiu primeiramente no Brasil a questão da farmácia viva. Ela é uma farmácia comunitária instalada normalmente em bairros mais vulneráveis socioeconomicamente. E aí a grande característica dela, a matéria-prima para se produzir os fitoterápicos, ela só pode vir ou de horto oficial, que seria, por exemplo, um órgão governamental produzindo matéria-prima, o Estado produzindo matéria-prima, ou um horto comunitário, que seria as próprias pessoas da comunidade produzindo aquela matéria-prima para direcionar para a farmácia viva. E a farmácia viva faz todo o processo produtivo lá e o produto final dela, que é, por exemplo, a florzinha beneficiada seca, ou qualquer outro produto que vai para chás, cápsulas, essas coisas, serem disponibilizados via SUS, não pode ser comercializado. Ou seja, tira de cena aqui aquela perspectiva capitalista do lucro em torno disso e coloca uma alternativa que é essencial para garantir o acesso, principalmente aos mais vulneráveis socioeconomicamente. São defesas que a gente faz, agora, que são extremamente rechaçadas pelas pessoas lá, por quem está no poder. É uma luta, assim, muito inglória, muito difícil. E a gente fica assim, mas continuamos firmes, denunciando. Agora mesmo eles colocaram nas farmácias o primeiro medicamento registrado depois da resolução aqui, que é produzido pela própria Dona Dulce. O medicamento, que é um medicamento de canabidiol isolado, não é com os outros canabinoides, e a gente já tem, inclusive, estudos que mostram que os canabinoides juntos, o extrato bruto da planta, com terpenos, fenóis, com todas as substâncias da planta e os canabinoides, eles são, nos usos terapêuticos, eles são muito mais seguros, mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Tem, inclusive, uma revisão sistemática de um cientista daqui, o Fabrício Pamplona, que mostra isso. Mas aí vai para a farmácia com o preço inicial de R$ 2.500 e com um valor promocional de R$ 2.134. Ou seja, para quem é? Para a elite desse país. É um absurdo, é só para enriquecer a grande indústria. E outra coisa, e as grandes corporações de cannabis também, viu? Porque mesmo quem está aqui defendendo a legalização e tudo, mas tem também um olho do capitalismo canábico muito forte, daqueles que querem lucrar muito com isso. Júlio, não é à toa que o Soros já declarou há muito tempo o interesse dele na maconha, e segundo consta, né, ele comprou terras, né, de muito boa qualidade no Centro-Oeste. O Bill Gates, a mesma coisa, né? Ou seja, eles se preparam. É por isso que eu penso que se passar esse momento que nós estamos vivendo, a depender de como passa, né, esse momento que nós estamos vivendo, vai haver um processo de legalização. A gente não sabe qual que é a qualidade disso, né? Eu não tenho dúvida em relação a isso. Agora, veja só, eu aqui, né, estou pensando, não, eu queria falar uma coisa que eu esqueci de falar. Eu acho que é o grande inimigo mesmo de um processo de legalização da maconha na sua totalidade, como deve ser, e popular, enfim, acessível, né? Essa é a indústria farmacêutica, porque, veja só, a indústria farmacêutica ela é tão maldita, muito maldita, que o Brasil é um dos únicos países do mundo que medicamento é de graça e tem farmácia a cada esquina. Eu não consigo compreender isso, né? É resolução de conferência, de uma das primeiras conferências nacional de saúde, a gratuidade do medicamento. Todos os medicamentos, né? De baixa, de média e de alta complexidade.
dividindo aí as responsabilidades entre município, estado e União, né? E a gente sai de casa e já encontra farmácia em tudo quanto é lugar, né? Que é uma grande contradição, que a gente tem capacidade científica, de laboratório, enfim, para produzir todo tipo de medicamento, né? Então é um absurdo. E se fosse de fato colocado em prática, né, essa decisão de conferência, Júlio, a gente teria a maconha legalizada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É uma desgraça isso. Em 2015, a gente conseguiu levar para, eu não sei se era a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Em 2015 ainda houve Conferência Nacional de Saúde, foi antes da entrada do governo Temer, ainda tinha. E a gente conseguiu aprovar uma moção de apoio a uma política pública nacional de cannabis terapêutica, colocando diretrizes para uma política pública, e aprovou na Conferência Nacional. Só que isso não se traduziu em orientação para o Ministério da Saúde, porque razões óbvias, né? Os interesses, e logo depois veio a questão do golpe e a entrada do governo Temer, e aí você sabe tudo que vem depois, né? Foi instantâneo o sucateamento, né, dessas estruturas, assim, os conselhos, caíram tudo por terra, foi o primeiro. E o lobby é fortíssimo. O lobby da indústria farmacêutica, você vê uma figura como Osmar Terra, planista aí, que é um dos, digamos assim, o algoz do antiproibicionismo, né, tipo, sendo financiado pela Interfarma, assim, você vai buscar o tá dando um delay agora aí. Acho que é lá em Giro. Mas eu acho que o pessoal tá vendo, vai lá. Então, quando o cara vai lá procurar, né, os financiadores de campanha, o Osmar Terra os valores são absurdos, assim, que a Interfarma libera para ele. O bicho é realmente, assim, um dos carros-chefe da... E o Mandetta também era um dos... Ele foi parlamentar e era lobado pela indústria farmacêutica também. Ele fazia parte desse lobby. É muito forte. Realmente, concordo com o Giva. Talvez o maior inimigo que o movimento, pelo um processo de legalização e descriminalização que a gente pode encontrar, ainda mais pensando isso que a gente está aqui confabulando, né? Assim, a questão de devolver para aqueles que sofreram as cargas da proibição, minimamente assim, a condição de conduzir essas culturas que são tão já intrínsecas seja na favela, seja nas zonas rurais, ou nas matas do país e tal. Tipo, a indústria não vai deixar. A Daiane tem feito uma série de contribuição. Como tem sido complementar, Daiane, o que você fala, eu acho que o Serginho também está vendo e está comentando também, né? Mas ela colocou uma questão aqui interessante há algum tempo atrás aqui, que você imagina a gente plantando, né, no quintal o nosso remédio, né? Ela colocou uma questão assim. E aí, quando eu olho para a Anvisa, né, a gente tinha que estudar quem é que está compondo essa Anvisa da vida, né? Porque toda essa criminalização, que agora a criminalização não é só da maconha, das ervas medicinais, das plantas medicinais estão sendo criminalizadas. É uma coisa absurda, né? Eu não lembro agora, mas o número de plantas que eles criminalizaram nesse último período, de 3 anos para cá, é uma coisa absurda. Ou seja, né, a indústria farmacêutica nos precificou, né, e impediu que minimamente a gente possa criar alternativa para se manter vivo. Essa é a questão que está colocada para a gente, né? Impedindo que a gente possa utilizar os nossos recursos, né, de conhecimento tradicional, né, já amplamente, né, comprovado que tem eficácia, porque, né, ela quer ganhar com a nossa morte, né? Quer ganhar com a nossa morte. É isso. Os caras estavam fazendo os cálculos aí, ó,
só para dar eu li um artigo esses dias, fizeram o cálculo, né? Lá em um país, se eu não me engano, não sei se foi a Austrália, um desses países, o cálculo era o seguinte: se mantiver o isolamento, a gente perde 800 bilhões, né? Não, se abrir, a gente perde 800 bilhões, mas colocando preço de vidas. E se a gente mantiver o isolamento, vai ser 1 trilhão e pouco. O que é melhor, abrir ou fechar? Que absurdo. Essa questão que você fala, doideira é essa, pô? Entendeu? Ou seja, o capitalismo, ele se escancara nesse momento. Só não vê quem não quiser, né? Só não vê quem não quiser. Essa questão. Eu acho que num momento como esse é muito importante um movimento que a gente tem feito nas associações, que é a desobediência civil. A gente não pode estar à mercê disso. Eu no início, em 2014, quando não era sequer reclassificado até o canabidiol, quando a gente começou, se eu fosse preso, eu seria enquadrado como traficante internacional de drogas, porque a gente trazia importado óleos de maconha para dar para o nosso filho e escondido em objetos, em canetas e tudo. Mas a vida do meu filho vale muito mais do que a lei. Ora, foda-se a lei. Num momento como esse, é desobediência civil mesmo, porque quando uma lei é injusta, quando uma lei estigmatiza, quando uma lei oprime, quando uma lei não dá conta das pessoas, a gente precisa. A gente está também judicializando. Já tem mais de 70 e poucos habeas corpus concedidos para famílias plantarem. A Liga Canábica hoje, ela defende o cultivo doméstico. A gente não fala em autocultivo para dar o sentido comunitário. A gente defende o cultivo doméstico, que é o cultivo pelaquela comunidade doméstica, que pode assumir qualquer configuração. Pode ser um casal gay com um filho, que um está com paxo e o outro planta para ajudar. Pode ser uma família nuclear, tradicional, pode ser qualquer tipo de família, mas o importante é a gente trazer para essa questão o sentido comunitário, o sentido de solidariedade, de ajuda, de parceria, que é o mesmo sentido que a gente quer trazer, por exemplo, quando fala na agricultura familiar, quando fala no cooperativismo, na economia solidária. Então, a Liga Canábica, ela defende hoje o cultivo doméstico nesse sentido. Então, é muito importante, já tem pelo menos 74, se não me engano, habeas corpus concedidos, pessoas de diversas patologias que plantam, tem alguns, por exemplo, que ele não tem como plantar, aí tem um cultivador que planta para ele, que está no processo. Então, a gente está... E essa é uma questão urgente, porque a gente experimentou, por exemplo, agora, a gente está tendo muita dificuldade, inclusive com a questão dos óleos, porque aqueles cultivadores que produzem clandestinamente, eles estão sendo perseguidos. A gente já viu muita gente ser preso. Teve um casal que o marido plantava para a mulher, lá no Ceará, e ela tinha câncer e foi. E os dois, a mulher e o marido, com câncer, foram presos, cara. Precisou de intervenção, a gente mobilizar com um advogado, tudo, para conseguir soltar e tal. É um negócio impressionante a falta de razoabilidade desse processo. É algo que não tem... Então, numa situação dessa, a gente também tem que ter coragem para fazer essa disseminação mesmo do uso. Se quer plantar o remédio no seu quintal, comece plantando, plante, colha, faça o óleo, depois apresente a documentação e vá lá dizer para o juiz: seu juiz, eu estou plantando, isso aqui melhorou minha condição, está aqui tudo, o senhor vai tirar isso aqui de mim? Aí bota ele na berlinda. Porque não tem como, ele não pode tirar, não pode fazer isso. É o único jeito que a gente tem. Quem está propondo a desobediência civil lá em São Paulo é o Padre Ticão, né? As beatas foram lá pedir a destituição do Padre Ticão da paróquia. É uma figura. Ele não está só tratando, né, da maconha, mas das ervas no geral, né? Está fazendo um debate muito interessante lá e
feito esse enfrentamento aí contra a Anvisa também, né, que é importante, né. Agora deixa eu colocar uma questão aqui que a Daiane já havia colocado e o pessoal da marcha aqui de Maceió colocou, mas eu acho que tem uma outra questão aqui. Não, tá. O João Vitor, ele falou das cooperativas, também já foi falado aqui, mas tem aqui o pessoal da marcha falando, né? Você pode falar que papel, né? Como a educação pode colaborar pela desconstrução da demonização da maconha. Olha, eu queria aproveitar esse momento aqui e colocar uma coisa que sempre foi muito batida na Liga. A gente tem um dos nossos objetivos específicos, que é trabalhar com a questão da educação e da cultura. A gente, por exemplo, a gente conquistou aqui o Dia de Visibilidade da Cannabis Terapêutica. Tanto a Paraíba é o primeiro estado e o único no Brasil a ter no calendário oficial o Dia de Visibilidade, como a capital João Pessoa é a única capital do país que tem esse dia de visibilidade no calendário oficial. E para que isso? Na última vez que a gente fez, eu me lembro que a gente fez um debate, até o Serginho Tarra, numa escola aqui de ensino médio, aqui no Castelo Branco, a gente fez um debate, levou o debate lá. A gente foi numa unidade do SUS, aqui dos bancários também, com os profissionais do SUS. A gente já participou de formação para o pessoal da saúde mental do Estado também, participou, está lá junto com a Sheila, inclusive, deu essa palestra. A gente tem feito muitos eventos artístico-culturais, quando a gente, no meio do evento, as pessoas vão ver os artistas, tudo, e no meio do evento a gente vai colocando questões que normalmente não são atentadas pelas pessoas, a gente coloca, para ir diminuindo o preconceito, tem feito assim, debates, palestras, encontros. A gente já foi para 2 associações de bairro, inclusive teve um encontro muito bom na Associação dos Moradores dos Bancários, que foi muito legal. E, infelizmente, nós fomos monitorados lá quando a gente foi. Tinha gente apaisana, tinha gente ligando para mim, para vendo se me pegava em algum tropeço, alguma coisa, dizendo que queria a Eva, como é que faria para conseguir, não sei o quê. Eu percebia que era um policial que estava ligando. Assim, é um processo muito sério isso que a gente está passando, mas, ao mesmo tempo, a gente tem feito um trabalho muito sério. Eu acho que é popularizar isso. Na Universidade Federal, por exemplo, a gente tem conversado com os professores para trazer como tema transversal nas suas disciplinas. Já fomos em várias disciplinas, em vários centros, já andamos a universidade toda, porque a gente fala de cannabis terapêutico, mas a gente já foi para o Centro de Educação, Centro de Ciências Sociais, Centro de Ciências Jurídicas, CCHLA, já teve lá na Centro de Ciências Médicas também, no Centro de Ciências Farmacológicas. A gente andou ali pela universidade. Então, é muito importante isso aqui, esse processo educativo, esse processo que inclusive, colhe das pessoas as experiências delas, o que elas estão vivendo lá. A gente está pensando em ir também na associação. Infelizmente, entrou nessa pandemia, a gente não pôde mais, mas o plano da gente já era se articulando através de profissionais do SUS, a gente ir lá para a Associação de Bairro de Mangabeira, a gente já ia Ilha do Bispo, já estava pensando em começar a ir nas associações também. É fundamental essa militância, porque é aqui onde se forma. A gente perdeu muito e deu muito espaço, que é uma coisa que hoje muitos segmentos de igrejas evangélicas o fazem muito bem. Você está lá no bairro, lá distante, lá no seu, mas tem lá a igrejinha universal, lá pequenininha, lá dentro do bairro, a outra lá. E muitas vezes a gente perde por não fazer esse trabalho de base. Um retorno a esse trabalho de base que é feito conversando ali, no cotidiano, partilhando o cotidiano das pessoas, sabe? Isso é fundamental. Eu concordo muito com o Júlio. Isso é uma das coisas que a gente trabalha muito na marcha, assim, porque a marcha acaba tendo uma característica nacional de estar muito localizada em ambientes elitizados mesmo, assim como a universidade, né? E é um espaço, assim, que é muito propositivo, até porque a universidade, nesses últimos anos, apesar de que a gente vê um recrudescimento dessa iniciativa de adentramento da população que é mais abastada, a população periférica, dentro da universidade,
a gente tem encontrado assim como alternativa de estar trabalhando a questão educacional junto até mesmo com esse aspecto cultural, ao mesmo tempo, assim, nas praças mesmo, na periferia, estando em contato, indo, a gente já foi com a liga para a escola, isso é muito importante. Sabe que é muito difícil, o estigma às vezes realmente barra muito assim a entrada da marcha da maconha nos lugares, né? Porque já carrega esse karma, assim, de falar o nome maconha, parece que tem muita gente que não sente muito, assim, mas a gente está presente em lugares como as praças da cidade, que tem sido muito mais ocupada pela população jovem da periferia, uma série de intervenções culturais, especialmente as batalhas de rap, as batalhas de poesia, os slams, né? Tem sido muito potente como um aspecto educativo para trazer a discussão da marcha, né? Porque aí a gente escuta também muito. E aí é nesse lugar que essa troca e essa como é que se diz, formulação de um conteúdo informativo, assim a gente consegue desmistificar muita coisa e avançar até mesmo para poder conseguir o contato, né? Conseguir conversar, porque às vezes as realidades, uma realidade que está imersa, por exemplo, nas mazelas do tráfico, na violência que reverbera disso, às vezes, para muitos, mesmo jovem mesmo que faz uso, o discurso vem cheio daquele debate, daquela informação contraditória do fazer mal, né? Do lado negativista do uso e tal. Então, tipo, não é somente incentivar que se use, é entender esse trânsito histórico, né? E como está vinculado, linkado ali com toda aquela disposição a fazer cultura, a estar na rua, a estar ocupando a praça. Isso é uma coisa que a gente na marcha tenta muito realizar, principalmente para poder sair daquela redoma ali da universidade, que também tem a sua potência, mas ao mesmo tempo é limitado. E a gente precisa de mais mesmo, como o Júlio falou. Precisa estar como os evangélicos fizeram mesmo, tem que estar saindo. Eu não tenho, eu acho que não, da parte do movimento antiproibicionista não existe a mesma disposição dos evangélicos, porque tem outras viagens aí misturadas, né? Mas é algo negativo. Tem aqui o João está falando um pouco essa coisa que vocês estão falando. Eu acho que a gente tem que entender que é necessário deselitizar essa informação e trazer essas informações para classes populares. O trabalho da Liga é massa demais, né? Devemos, nós como parte da massa popular, começar a dialogar com os nossos. Os antigos, muitos deles entendem sim o bom uso da maconha. Buscar diálogo, trazer essas pessoas ao diálogo, enfim, né? É algo que ele colocou. Eu vou colocar uma questão, uma impressão que eu tenho para vocês, né? Eu acho que tem um estigma, né? Mas é aquela coisa, né? Eu sou contra porque eu sou contra, ou porque foi construída uma ideia, né? Todo esse processo que a gente está vivendo hoje é que foi criado, né? Toda uma ideia contra a esquerda, por exemplo, né? E quando a gente consegue estar próximo e dialogar, né? Eu percebo que as pessoas recebem de um outro jeito, né? É óbvio que tem uma questão que é a seguinte, né? A gente tem que saber como dialogar com a classe trabalhadora, né? Porque senão não adianta. Eu lembro de um papo que nem era sobre maconha, mas que como eu tinha uma juventude lá na periferia de São Paulo, que a gente estava discutindo a questão indígena e tal, mas a gente discutia tudo. Aí me chamaram lá numa comunidade lá, até numa igreja lá, né? Para eu conversar com a juventude lá. E a menina me chamou e falou: olha, minha mãe, ela falou que vem aqui. E eu falei para ela que você é a favor da legalização da maconha. Ela falou. A bomba. Ela falou. Se você, olha, ela falou que se você falar, ela não vai deixar barato. Eu falei: não, tudo bem, pode vir, tal.
E óbvio, eu ia falar de outras coisas, mas daí eu falei, eu vou falar. Aí eu, né, comecei e tal, falei e tal. A mulher ficou lá, tranquila e tal. No final ela falou assim, do jeito que você fala, até eu sou a favor da legalização. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí, mas eu acho que é isso, né? Essa questão que o pessoal coloca, eu acho que a gente está falando de outra coisa, que é como de forma pedagógica, né? A gente fala a respeito disso, que as pessoas compreendem, né? Que não faz um mal absurdo, né? Tem um mal absurdo, não faz um mal, na verdade, né? Eu lembro, você tratar isso de uma forma, por exemplo, tratar a violência, né? Eu lembro de uma história que o Renato Cinco, lá do Rio, falava que ele estava lá tomando um banho de mar, estava lá tomando um banho de sol na praia lá, aí chegou uma mulher e falou para ele, sentou do lado dele, uma senhora, né? Carioca sempre muito tirador de sarro, virou para ele e falou assim, tu é maconheiro, né? Aí ele virou pra ela, falou, que intimidade, por que você fala isso? Aí ela falou assim, gordinho do jeito que tu é, tu deve fumar e atacar a geladeira. Conhece. Você vai desconstruindo essas coisas, né? Esses estigmas que vão uma coisa interessante disso que eu acho muito importante, porque é a gente romper o ciclo de conversa com quem já está com a gente. A gente penetrar em ambientes novos, escutar aquelas pessoas. Eu me lembro de uma vez que a Liga, foram 2 de nós para uma comunidade evangélica. Uma igrejinha pequena evangélica lá, o pastor tinha ouvido falar e tudo, e foi. Então, é toda uma pedagogia que você faz, e é muito importante escutar as pessoas e não se escandalizar com o que elas dizem. Se elas dizem alguma coisa muito ruim, muito agressiva, tudo, é compreender por que ela está falando aquilo. Ela talvez tenha uma formação assim, só, mas você já pensou nisso, olha assim, ó. Já viu meu filho? E aí eles começam a dialogar. Eu acho que é uma abertura que a gente começa a dar, começa a trabalhar com eles, porque muitas vezes eles veem o que tem na mídia, o que é dito muitas vezes nas igrejas, sem conhecer, sem saber a fundo a coisa. Então a gente, calma, entrar, antes de querer trazer o outro para esse lado de cá, eu preciso entender por que o outro pensa do jeito que pensa, que contexto ele está inserido, qual é o temor dele, qual é o medo dele, e compreender por que ele tem tanto medo. Porque às vezes o outro precisa dessa compreensão, entende? E aí, depois disso, aí você vai dando exemplos, vai conversando, vai escutando, vai trazendo testemunhos de pessoas, e vai. É claro que a Liga Canábica ela trabalha com um elemento que sensibiliza muito as pessoas, que é o elemento dor. É muita gente que quando vem atrás porque eu tenho um câncer, eu estou me tratando, eu tenho uma artrite reumatoide que nem o remédio dá conta, é muita dor, espasmos musculares, eu tenho uma doença autoimune, eu estou com depressão, Então, assim, é a dor que acaba sensibilizando. E aí a gente acolhe a pessoa com a sua dor e começa a lidar com isso. E faz disso educação. Faz disso um processo educativo, um processo pedagógico, para que aquela pessoa também se torne um multiplicador. Aquela pessoa agora, ela vai ter o testemunho dela e ela vai compartilhar esse testemunho com o vizinho, com um colega de trabalho, entende? Com a família, com outro familiar, com um parente, com um amigo. Então, é um processo, é um trabalho que a gente faz de formiguinha, mas é um trabalho... A gente tem ido nos locais mais desafiadores. Eu uma vez fui vender uma rifa, um negócio para a Liga Canábica, que era em relação a um produto da maconha do dia, e eu fui num grupo de senhoras da igreja, filhas de Maria, do movimento Filhas de Maria, de uma igreja católica lá, bem velhinhas, tudo. E foi muito interessante que houve um processo de sensibilização ali.
A mãe do meu filho, Sheila, nessa época, morava numa casa que era vizinha casa, quase vizinha casa da mãe dela, passou de uma casa a outra. E ela plantou uns pés de crotelária, que dizia que a crotelária atraía um bichinho que comia as larvas do mosquito da dengue. Aí, para evitar a dengue, a gente botou um pezinho de crotelária lá e tal. E uma vez, ele ia chegando em casa e tinha uma senhora dessas, filha de Maria, que estava olhando para dentro da casa dela, olhando admirada. E aí ela chegou e disse, mas o que a senhora está fazendo? Ela disse, não, eu estava esperando você, porque eu queria falar com você. Graças a Deus, minha filha, olha que coisa linda, você agora está plantando a sua plantinha para o remédio do seu filho. Ela pensava que era um pé de maconha, um pé de crotelária. E eu fiquei pensando, eu digo, puxa vida, que processo aconteceu nessa senhora, dela dando graças a Deus, ela está plantando um pezinho de maconha para ter o remédio do seu filho. Quer dizer, é um processo de mudança cultural que acontece, sabe? A coisa vai acontecendo devagarinho. É por isso que a gente está chegando num ponto em que estão as indústrias todas de olho, porque eles estão vendo que é um processo irreversível, que foi construído, e daqui para frente vai ter cada vez mais demanda e cada vez mais gente fazendo questionamento, pressionando os políticos e tudo. Justamente porque foi feito esse trabalho de base. Hoje nós já somos mais de 30 associações no Brasil. Aí é um processo, é muito válido esse processo educativo. A gente é envolvida, né? Isso que o João Vitor comentou, que eu acredito que seja João, um companheiro nosso que constrói a marcha também junto com a gente, poeta Sertão de Pernambuco, é uma coisa muito real, assim, das pessoas mais maduras nas periferias, assim, somente pessoas idosas, por já ter até uma experiência particular com o uso, né, com os tratados, assim, seja pelo termo da liamba, que é outra espéciezinha um pouco mais distante, assim, da cannabis, mas que também tem toda aquela para o tratamento da asma, para o tratamento de uma série de outros enfermos que antigamente, tipo, se não fosse isso, era não sei o que seria, né? Então, é muito mais possível, propositivo, inclusive, chegar, como o Júlio mencionou, assim, nesses lugares outros e conversar com pessoas que não estão diretivamente ali naquele engodo todo ali para tentar saber, colher informações novas, né? Colher outros entendimentos, outros porquês da gente. Tá falando que é isso mesmo. O Tássio estava aqui até agora acompanhando, tá mandando um abraço aqui para todos nós aqui da mesa, para você, Júlio, para o Serginho. Um abração, tá? Ele teve que sair para ir resolver as questões da Semana da Assistência Social. Gente, a gente também já está meio que se encaminhando já, né? É verdade. Chegando. Queria vocês aí fizessem aí as considerações aí final. Da minha parte, eu já agradeço vocês aí, né, de ter disponibilizado esse tempo aí para a gente conversar desde o ano passado, hein, Serginho? Serginho sumiu. Mas deu certo. Deu certo. Finalmente chegou, né? Chegou, Fica à vontade, gente. É isso aí, né, velho? Tipo, é importante que a gente consiga fazer. Tem rolado muito conteúdo nesse ambiente das lives, né, em relação ao debate tanto da maconha quanto de outras drogas e dessas possibilidades de lida, da redução de danos, de outras políticas de saúde mental. Inclusive, deixar aqui uma dica que hoje vai ter uma live de 8 horas com... Liga, Canal. Hoje tem de 8, com a Liga? Tem. E vai ser, tá na programação da 10ª Semana Estadual da Montanha Manicomial. Olha aí, ó, tá vendo? Vai ser cannabis e saúde mental. Olha aí, já comunga já. A que eu ia mencionar é a com o Emílio Figueiredo e o Lucas Seara, da OSC, sobre gestão social, e que é uma galera que está trabalhando muito nessa perspectiva do associativismo, que você conhece bem, né, Júlio, pessoal. E, assim, às vezes, nesse ambiente, tanto quanto nas lives da Liga, né, que tem rolado constantemente, né, acho que 15 dias ou toda semana tem rolado live da Liga. Toda quarta-feira. Pronto.
Toda Aí são quarta-feira, 20 ambientes horas, né? potentíssimos para a gente tirar as dúvidas, assim, as pessoas que estão buscando aí as formas de se organizar para poder tanto ter o acesso ao óleo na forma terapêutica que muita gente tem buscado, cada vez se ampliar essa busca, assim, quanto as burocracias que envolvem todo esse contato, né? Às 8 horas vai ter a live da Liga na semana da luta manicomial do Estado, e também a do pessoal, eu nem sei qual é a página que vai ter, mas é da OSC Legal, que é sobre gestão social e associativismo. Muito bom esse debate, eu acho. E outro detalhe para fechar aqui, lembrando que hoje é aniversário do nosso saudoso não, né, que não morreu, que é o Pepe Mujica, fazendo 85 anos, importante figura aí para todo esse desencadeado debate, porque trouxe perspectivas outras numa gestão de um país, né, apesar de ser um país com menores dimensões do que o nosso, mas muito importante o que aconteceu no Uruguai em 2013. E aí Pepe Mujica está fazendo hoje 85 anos e mostrando aí a vitalidade de quem realmente está disposto a fazer pelo mundo, né? Fazer pelas pessoas, assim. Certo que tem os seus problemas lá, mas é isso. Eu agradeço demais a Giva, agradeço a Marcha por a gente ainda estar vívido e realizando, agradeço a Liga também por ser esse braço tão forte lá na Paraíba, em João Pessoa, para a gente manter o debate vivo e que a gente consiga fazer outras coisas, né, no decorrer do ano. Espero que a pandemia dê espaço para que as lutas sociais permaneçam vívidas na rua também, não sei como, mas vamos ver o que é que vem pela frente aí, né? Esse ano ainda tem Covid. Valeu, galera. Obrigado aí demais. Eu queria também agradecer o pessoal que está aí nos assistindo, né? O pessoal da Marcha de Maceió, todas aquelas pessoas do Tarso, a Dayana, o Vitor e tantos outros aí que estão nos assistindo, por essa oportunidade de poder dialogar com vocês, né? A gente vai ter essa live hoje sobre cannabis e saúde mental. Eu vou estar lá falando dessa questão às 8 horas da noite, ligacanábica.br, no Instagram. E na próxima semana, na próxima quarta-feira, a live vai ser com o Emílio Figueiredo, da Rede Reforma. Também. Boa. Na próxima semana, às 8 horas, Emílio Figueiredo vai estar falando exatamente dessa questão da burocracia, de como está essa questão da justiça, dos habeas corpus para quem quer cultivar, quais são os processos, o passo a passo, tirar dúvidas, ver o cenário, avaliar o cenário, tudo. Quer dizer que foi um momento muito rico para mim, é muito importante estar nessas discussões, porque a gente mantém vivo essa discussão na sociedade e problematizando isso e levando possibilidades também, né? Que isso aqui não seja só uma discussão estéril, mas é uma discussão que gere outras discussões e que a gente traga essa discussão para público cada vez mais, agora através das redes sociais mais, né? Que é o que a gente tem à disposição, mas quem sabe logo, logo a gente sai aí desse momento dificílimo, tanta gente sofrendo, tanta gente morrendo, nos angustia muito, é muito medo, apreensão, ansiedade. O medo que eu tenho é de depois dessa pandemia, quando passar essa coisa, vir uma leva assim de ansiedade, depressão, esses processos, assim, que muita gente está sofrendo muito nesse período, tem enfrentado muita dificuldade, muita gente, e não tem sido fácil. Mas meu muito obrigado à Casa de Cultura Livre Olho do Tempo, Giva, por ter convidado a gente. Olho d'água, todo mundo confunde. Olho do Tempo, tem gente de olho do tempo que vem aqui. Aí, a gente tá tudo em casa, tá tudo em casa. Serginho, continuou uma parceria também, tamo junto. Viu, Júlio? Eu tô pensando numa coisa aqui, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu acho que pode ser que consiga, porque a juventude de lá já me chamava sempre, até sobre esse tema eu já fui lá falar, com o Padre Ticão, fazer uma live com você e ele, o que você acha? Topo. Eu vou ver se eu consigo falar com ele pra gente fazer essa ponte aí, eu acho que vai ser uma coisa bonita, viu? Ah, com certeza.
Eu acho que vai ser uma coisa. Eu vou tentar. Se eu conseguir, eu falo para você. Tá certo. Tá bom, gente. Então, eu queria agradecer muito a vocês, a todo mundo que está aqui, né? João, Daiane, Iago, a Marcha de Maceió, tá? Eu vi ali, acho que 200 e tantas pessoas, né? Visualizar, que só gera no final, né? Mas queria agradecer. Teve gente de São Paulo mandando mensagem, dizendo que estava muito bom o debate, né? Então é isso. Vamos fazer para frente aqui. Vou tentar falar com o Pai Ticão e fica aí o compromisso aí de eu tentar fazer essa ponte aí. Tá bom? Um abração e valeu, gente. Até mais então. Tchau. Até mais, tamo junto. Tchau.